Fala, minha galera do YouTube! Fala, minha galera do Spotify! Resolução estratégica de questões. Professor Alain Vinícius, vamos nessa, galera! Vamos que vamos! Mais uma questão bacana para que a gente possa efetivamente entender o modelo de abordagem, entender exatamente o que você precisa fazer para ter uma metodologia, ou seja, um processo orientado de questões. Claro que, como efeito colateral positivo, você vai aprender direito constitucional, vai aprender direito administrativo. Vamos juntos? Vamos nessa? Não esquece, se está no YouTube, já se inscreve no canal e ativa as notificações, além de curtir o vídeo, tá? É importante você curtir a aula. Se você está no Spotify, siga o podcast do Professor Alain e ative as notificações. Show de bola, meu povo. Vamos que vamos? Vamos nessa? Olha só, quando a gente traça este cenário, é fundamental que você observe a maneira, o formato de abordagem. Seguindo a linha relativa ao formato de abordagem, vamos lá para o nosso padrão, sempre seguindo a linha, vamos lá, clássica, então. Nós estamos diante do método AV4.4 diante do nosso projeto de resolução estratégica de questões. A partir dessa linha de raciocínio, o que é que a gente traz na questão de número 45? Importante esse ponto, tá? 45, eu trago uma questão sobre o direito de associação ou das associações. E quando eu menciono o direito das associações, olha o que é que a questão traz. A dissolução compulsória das associações apenas pode ocorrer por decisão judicial. É a primeira informação. E a segunda, desde que seja transitada em julgado. Gente, que questão bacana. E por que que essa questão é bacana? Porque você vai precisar fazer algumas análises aqui. Então, é por isso que eu trago para você uma linha atrelada ao que eu chamo de padrão de resolução. O padrão de resolução envolve primeiro disciplina. Então, qual é a disciplina que a gente está mencionando? Direito constitucional. É o primeiro passo para você saber efetivamente a direcionar o seu foco. O objetivo do padrão de resolução é direcionar a sua atenção de uma forma plena para o que efetivamente será abordado na questão. Qual é o tema? Nós estamos falando dos direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, em termos de título, vai do artigo 5º ao 17. Então, eu preciso trazer o subtema. Eu já estou falando dos direitos individuais. Ou seja, o que eu estou mencionando aqui se refere, atenção, se refere ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Artigo 5º. Quando eu uso essa linha estratégica, olha como é importante. Você vai colocar o seguinte: quando eu me refiro a essas associações, eu preciso enxergar exatamente o seguinte, que essas associações, elas podem estar diante de duas circunstâncias. E quais são elas? Quais são essas duas? A questão pode mencionar situações de dissolução compulsória e situações de suspensão das atividades. Então, dissolução compulsória é uma situação, dissolução compulsória é uma situação, e a outra situação envolve a suspensão das atividades. Olha como é importante você sistematizar o conteúdo programático. Quando você sistematiza, olha como é que abrange o formato de entendimento.
Aqui, gente, eu posso ter duas situações e essas duas situações precisarão estar claras na sua mente. Quais são essas duas situações que precisarão estar claras? É bem importante esse ponto. É fundamental esse aspecto. Então, quando eu falo da dissolução compulsória e quando eu falo da suspensão das atividades, é técnico, é clássico, é importante você mencionar o seguinte, que a dissolução compulsória, assim como a suspensão das atividades, só podem ser por decisão judicial. Apenas por decisão judicial. Não dá para esquecer este ponto. Apenas por decisão judicial. Seja no caso um, seja no caso 2, as duas situações apenas por decisão judicial. E aí que vem algo muito bacana. O que é que você precisa atrelar aqui? O que é mais grave? É a decisão judicial ligada à dissolução compulsória ou é a decisão judicial ligada à suspensão das atividades? Parece-me claro que quando eu falo em dissolução compulsória é algo que, ó, acabou a associação. Então, a dissolução compulsória, ela traz um sistema muito mais gravoso do que a suspensão das atividades. Isso vai gerar também um efeito aqui. E que efeito é esse? Que no caso da dissolução compulsória, precisa ser uma decisão judicial que eu chamo de qualificada. Ou seja, ela precisa ser transitada em julgado. O que isso quer dizer? É uma decisão judicial que não cabe recurso. É uma decisão judicial definitiva. Isso é importantíssimo, galera, de você entender. Importantíssimo, muitíssimo, 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 muitíssimo. Tá certo? Então, não, atenção para esse ponto. Não cabe recurso, tá certo? Então, show de bola, não cabe recurso. Então, transitada em julgado. Já quando eu penso na dissolução, ou perdão, na suspensão das atividades, não se exige o trânsito em julgado. Ou seja, ainda pode estar, então, pode estar na fase de recurso. Ou seja, pode estar na fase recursal, ainda assim eu poderei efetuar a suspensão das atividades. O que eu não posso, na fase de recurso, especificamente, é gerar a dissolução compulsória. Note o quanto fica didático você fazer esse aspecto. Só que observe que em nenhum momento eu falei de suspensão das atividades. A questão é muito clara. Ela menciona o quê? A dissolução compulsória das associações. Por que eu falei também de suspensão das atividades? Porque aqui o que eu estou fazendo com você é o desenvolvimento de uma metodologia. Ou seja, essa metodologia, ela pressupõe que você tenha uma organização estratégica dos estudos. Ter uma organização estratégica vai permitir que você saiba aonde, ou seja, o local onde você encaixar cada passo dos seus estudos. Isso vai permitir, por exemplo, que exista uma correlação, isso é extremamente importante, uma correlação do conteúdo programático. Então, correlação do conteúdo, ou melhor dizendo, dos assuntos relativos ao conteúdo programático. Então, gente, você precisa programático.
Você precisa desenvolver as técnicas necessárias para que você saiba como correlacionar assuntos do conteúdo programático. Só que como é que faz isso? Talvez você hoje se esforce para caramba, você senta para estudar, mas talvez você se sinta perdido ou perdida. Você não sabe, talvez, por qual caminho seguir. E, de fato, quando a gente tem uma vontade muito grande, mas não sabe o que fazer, isso costuma gerar uma desmotivação. Isso costuma gerar uma frustração. Então, para que isso não aconteça, você precisa ter técnica para estudar. Só que cada pessoa possui uma característica diferente. Por exemplo, tem pessoas que conseguem gerar um aprendizado maior de forma auditiva, outros já é de forma visual, outros já é de forma sinestésica, ou seja, precisa do tato, precisa escrever para aprender. Cada pessoa tem um perfil. E justamente para eu entender esse perfil, para que eu consiga te ajudar, é necessário que eu entenda como é que funciona o seu perfil. Por isso, para aqueles alunos, para aqueles estudantes que são mega comprometidos, eu vou trazer uma oportunidade. Qual é essa oportunidade? Análise de perfil estudantil. Porque para que eu possa te orientar, para que eu possa trazer efetivamente um cenário para que você saiba como se comportar da melhor forma, é fundamental essa análise de perfil. E aí vem um detalhe. Como é que eu faço, professor, para ter acesso a essa análise de perfil? Só no YouTube são mais de 26 mil seguidores, no Instagram mais de 17 mil, eu preciso fazer uma seleção, né? Essa seleção envolve o quê? Aqueles estudantes que forem mais engajados terão a oportunidade de ter efetivamente um encontro comigo através do Zoom para que eu faça a análise de perfil. Só que para isso, você precisa ser mega comprometido, mega comprometida com o seu propósito, com os seus estudos. E como é que funciona, professor? Como é que você vai aferir se eu sou comprometida, se eu não sou? Manda mensagem no WhatsApp 719-9381-1035. Também está na descrição desta aula. Manda mensagem, porque assim você vai entender se de fato você está no caminho certo para atingir a aprovação. Então vamos analisar a parte final da questão. A dissolução compulsória, OPA, apenas pode ocorrer por decisão judicial. Verdade, ó, por decisão judicial. E desde que seja transitada em julgado. Como é dissolução compulsória, precisa de fato estar transitada em julgado. Então, o gabarito da questão, ó, gabarito não tem para onde correr. Gabarito, ó, gente, gabarito certo, certo, certo. Então comemora se você acertou. Se você errou, se liga no detalhe do que você errou, para que você possa efetivamente ter um resultado diferente na próxima questão. Ou seja, amanhã você já tem essa oportunidade de modificar a sua jornada. Perfeito? Bacana? Show de bola. Então, para que a gente possa ainda ter a certeza que você está comigo, que você está acompanhando os detalhes das questões, todo santo dia eu disponibilizo materiais novos nas minhas redes sociais. Então, é fundamental que você esteja conectado, conectada com cada uma das redes, porque cada uma delas tem um objetivo diferente. Então, é fundamental que você saiba, por exemplo, que no Spotify e no YouTube, nós temos formas de aprendizagem que envolve o quê? Todos os dias, 6h06 da manhã e ao meio-dia, nós temos materiais novos no Spotify. 6h06 é um podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos. E ao meio-dia nós temos esta resolução estratégica de questões. Já quando a gente fala do YouTube, todos os dias nós temos um podcast, tá? Em regra, sai também às 6h06 da manhã, e a resolução comentada meio-dia.
Não só isso, semanalmente no YouTube eu tenho aulas ao vivo. No momento em que eu estou disponibilizando essa questão, as aulas ao vivo acontecem às quartas-feiras, às 14h30 e aos sábados, às 9 da manhã. Então fica atento, por isso se inscreve no canal, ativa as notificações, segue o podcast do Professor Alan no Spotify e ativa as notificações. Toda vez que tiverem materiais novos, você será notificado, você será notificada e já saberá dessas informações. Tá certo? Combinado? Show de bola? Telegram. O Telegram, gente, aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. Dentre essas funcionalidades, nós temos um sistema de enquetes. Então, todo santo dia eu disponibilizo uma questão, uma não, 4 questões novas no Telegram, sempre às 5 da manhã, 9 da manhã, 13 horas e 18 horas. As resoluções comentadas, 7h30, meio-dia, 16 horas e 19 horas. Fechado? Show de bola. Instagram, o que é que você precisa saber do Instagram? Todo santo dia eu posto dicas de aumento de produtividade e de aumento de performance nos estudos. Então, se você efetivamente quer ampliar a produtividade e a performance, aliás, não faz sentido se você está estudando para concurso, você não querer aumentar o número de acertos, então segue o professor Alan. E se você deseja dicas de disciplinas, funcional, administrativo comigo e de outras disciplinas com outros professores, o caminho é você seguir o Acerte Concursos, curso fundado por mim, curso que eu dirijo pedagogicamente, tá certo? Então segue o perfil do Acerte e se efetivamente você quiser aprofundar os seus conhecimentos, esse também é um fator fundamental. Os cursos do Acerte estão disponíveis em 3 modalidades. Modalidade presencial em Salvador, tá? A modalidade online ao vivo, é pelo Zoom, e modalidade online com aulas gravadas. Aí vem uma informação importante para você. Para você ter acesso efetivamente a essas ferramentas, com desconto, você vai utilizar um cupom de desconto. Qual é esse cupom? Você vai dizer assim, eu sou aluno ou sou aluna do professor Alan Vinícius e vai citar a rede social, ou seja, no YouTube, ou seja, no Spotify, ou seja, no Telegram, porque assim você vai ter acesso a um desconto diferenciado, tá certo? Mas não deixe de trazer essa informação para você ser contemplada, para você ser contemplado com o cupom de desconto. Fechado? Grande abraço, estamos juntos e até a próxima questão, a questão de número 46. Um grande abraço, valeu, rumo à aprovação!